Bom, pessoal, mais um vídeo aqui para a gente fazer um comentário sobre o nosso ministro da Educação, o seu Abraham Weintraub, ok? Eu me impus a tarefa essa semana de assistir às 4 horas, né, de arguição, às quais o senhor ministro se submeteu no Senado, e pude constatar o quanto despreparado, arrogante e mal educado é o nosso ministro, tá? Eu não vou comentar aqui o fato de você ir ao Senado Federal, ok, ser arguído por senadores e você ficar comendo enquanto é arguído. Eu penso que isso está abaixo do que a gente pode comentar em termos de educação, em termos de, né, você ter uma tarefa a cumprir, que é mostrar no Senado Federal, mostrar ao Congresso as suas atribuições, os seus planos, os seus objetivos, né, e você não tem o mínimo de preparo sequer, né, da educação básica aí, da educação doméstica, para você atuar em determinados espaços, que esses espaços vão requerer de você o mínimo de tato, o mínimo de sensibilidade educacional, né, de como se portar em determinados ambientes. E aí o nosso ministro sequer, né, tem condição de se portar junto a instituições que merecem, né, o devido respeito. E queria também fugir aqui daquela ideia de comentar o CAFTA, né? É até difícil falar, tá? Nós que estamos acostumados aos autores, né? Fica até difícil você distorcer uma coisa que, quando você trabalha com isso, quando você lê, quando você tem o costume, né, da leitura, da literatura, você tem intimidade com a literatura, você diz os nomes dos autores de forma muito tranquila, muito, né? Acabei de ler agora um livro, o Evangelho segundo Jesus Cristo, acabei de ler agora Os 100 Anos de Solidão. Então você vai lá, o Garcia Marques, né? Você vai e fala os autores, você conhece, tem uma certa intimidade com os autores, você não erra um nome, né? Não sei, penso eu que ele não estava nervoso, penso que é burrice mesmo, né? Então, CAFTA, né? Se o senhor tiver a referência, mande os livros para a gente ler, né, esse autor aí. E me surpreendeu, né, além dessa falta de educação básica, né, dessa falta de educação doméstica, a afirmação do senhor ministro, né, Vossa Excelência, ministro da Educação, a seguinte afirmação, abre aspas, né, fiquei tão sem acreditar que eu voltei o vídeo para anotar literalmente o que ele tinha falado, né? O senhor ministro diz, abre aspas, a minha formação acadêmica é robusta. Estão tentando me desconstruir. Coisas até feias estão fazendo a meu respeito. Mas ela é robusta. Eu estou bem acima... Ouçam por favor. Eu estou bem acima da média dos últimos 15 ministros que passaram por lá. Mas bem acima. Em termos de qualificação e em termos de nomes de universidades das quais eu vim. Senhor ministro, o senhor sabe quais foram os 15 últimos, né, ministros da educação, né? O senhor se acha bem acima, né? E o senhor dá ênfase, né? Mas bem acima, em termos de qualificação dos ministros que passaram, né? Eu fiquei até lembrando de outros ministros, né, da educação, o senhor Francisco Campos, o senhor Gustavo Campanema, Pedro Calmon. O senhor se acha acima do Darcy Ribeiro, tá? O senhor se acha acima do Paulo Renato de Souza. O senhor se acha acima do Cristóvão Buarque, do Tasso Genro, tá? O senhor se acha acima de Fernando Haddad. O senhor não está... Aliás, eu vou fazer uma justiça aqui, tá? O senhor sim está acima do senhor Ricardo Vélez Rodrigues.
o senhor está acima desse ministro, porque esse ministro, de fato, né, não tinha a menor condição nem de fazer o que o senhor faz, né? Nem de lanchar no Senado, né? Nem de pelo menos desdenhar dos senadores, como o senhor fez, ou tentou fazer, né? Ele não tinha nem essa condição, né? Não tinha condição nem para desdenhar. O senhor pelo menos sabe desdenhar dos senadores. E aí, com essa altíssima capacidade acadêmica, essa formação acadêmica robusta que o senhor tem, né? Embora a única coisa que eu concordei nessas, né, 4 horas de vídeo que eu vi, a única coisa que eu concordei que o senhor falou foi realmente que é criminoso terem divulgado o seu currículo, né? Divulgado suas notas. Eu, de fato, concordo. É criminoso com o Brasil, né? É criminoso com o Brasil a gente ver que a gente tem um ministro da educação com um desempenho acadêmico pífio, né? Creio eu que o currículo do senhor, né, não deve estar ao nível daquilo que a sua boca diz em relação a você mesmo, né? O senador Randolfo Rodrigues até lhe elogiou pela sua autoestima, porque realmente é incrível, né? Tem que ter realmente autoestima. Eu achei aqui um texto bem interessante sobre o seu currículo, né? Sobre as suas notas. E vou deixar registrado aqui bem bonitinho. Nos seus primeiros 3 semestres no curso de Economia da USP, Abraham Weintraub se matriculou em 13 matérias e foi reprovado em 9. Durante 1 ano e meio, o senhor se matriculou em 13 matérias e o senhor foi reprovado em 9 das 13 matérias que o senhor participou. Que capacidade, que formação robusta o senhor tem, senhor ministro. No primeiro semestre, em 1989, Weintraub teve média 2.1. E foi reprovado em 4 matérias, mesmo tendo comparecido à maioria das aulas. Na matéria Contabilidade e Análise de Balanço, Weintraub, apesar de não ter falta alguma, teve nota 2 nas provas. Repito, apesar de não ter tido falta alguma, teve nota 2 nas provas. Já em Introdução às Ciências Sociais, Weintraub avançou. Sua nota foi de 0,7. Desculpa, eu fico tão emocionado aqui que... Em Introdução à Economia, o atual ministro teve nota 0,5, apesar de ter comparecido a 90% das aulas. Já em Introdução às Ciências Sociais, Weintraub avançou. Sua nota foi 0,7, apesar de ter comparecido a 50% das aulas. Mas a nota mais espetacular foi em Complementos de Matemática 1, onde conseguiu nota 0, com 66% de comparecimento das aulas. No segundo semestre, em 89, Weintraub teve frequência 0 e nota 0 em 4 disciplinas. Entretanto, no primeiro semestre de 90, o ministro de Bolsonaro, apesar de em todas as aulas, foi reprovado pela segunda vez com nota 1.4 em Complementos da Matemática 1. Será que é por isso que o senhor tem tanta raiva de universidade, senhor ministro? Né? No Exército, a gente dizia assim: o senhor é um brincante. Ministro, o senhor é um brincante. Um abraço.